Pessoal, hoje eu vou fazer uma aula, vou dar uma explicação. Vocês já ouviram falar no assunto na matemática chamado binômio de Newton? Já ouviram esse nome? Binômio de Newton, né? Mas antes de começar esse assunto que está aqui, ó, binômio de Newton, eu queria que vocês dessem uma olhada aqui, uma coisinha que eu vou fazer. Presta atenção. Eu vou fazer uma remember, eu traduzo, tá? Uma lembrança. Eu vou fazer uma lembrança do 8º ano atual e antiga 7ª série da minha época, tá? E de muita gente, tá? Você se lembra que o professor ou a professora daquela época ensinou um negócio chamado produtos notáveis? Não lembra? Tá, deixa eu fazer um remember. Se o teu professor ou a tua professora escrevesse uma coisa assim, ó, x mais a elevado ao quadrado, tá? Provavelmente você iria fazer o seguinte: x mais a ao quadrado é uma potência? O que é a potência, né? É um produto de fatores iguais. Como está elevado ao quadrado, então a base é x mais a. É como se eu escrevesse x mais a que multiplica x mais a, certo? Isso é x mais a ao quadrado. Bom, x mais a vezes x mais a. Daí você usa a propriedade distributiva. Você vai pegar esse x que está aqui, vai passar a multiplicar aqui e vai passar a multiplicar aqui, certo? Então vai ficar assim: x vezes x, x ao quadrado, x vezes a, mais x vezes a. Bom, agora você vai pegar esse a que está aqui e vai usar a propriedade distributiva aqui e aqui, tá? Algumas pessoas chamam a propriedade do porco. Já ouviram falar? Propriedade do porco? Não existe, pessoal, brincadeirinha. É que você pega o x e multiplica por cada um, por cada. Essa foi. Tá, foi horrível. Terrível. Ok, obrigado. Continuando. Então, a vezes x é a vezes x, mas como a multiplicação ela é comutativa, tanto faz a ordem, posso escrever x vezes a, dá na mesma? A vezes x e x vezes a é a mesma coisa. Mais a vezes a ao quadrado. Certo? Se eu pegar os termos semelhantes, Fábio? Esses dois são termos semelhantes. Então vai ficar assim: x ao quadrado mais xa mais 2xa mais a ao quadrado. Beleza, pessoal? Então significa dizer o seguinte: isso daqui é o desenvolvimento de x mais a elevado ao quadrado. Só por curiosidade. Você se lembra que o teu professor ou a tua professora tinha uma fala para isso daqui ou não? Lembra da fala? A fala era assim, quer ver? Ó? O quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Falei rápido para te sacanear mesmo, para você ficar assim, hã? Eu vou repetir. O professor ou a professora falava: o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Lembra dessa fala? Dá uma olhada aqui. Quer filmar mais de longe para poder aparecer melhor? Olha lá, mais de longe. Mais? Não, já dá pra ver. Ok. Viu que é a mesma coisa? Então daí a professora ou o professor falava, né? Quando for ao quadrado qualquer binômio. Qualquer binômio. Isso aqui é um monômio, isso aqui é um monômio. 2 monômios separados por um sinal de mais ou de menos, nós chamamos de binômio. Bara está querendo dizer que se tivesse aqui 3 monômios separados por um sinal de mais ou de menos, nós chamamos aí de trinômio. Passou de 3, a gente chama de polinômio. Claro que você pode generalizar e falar que isso aqui é um polinômio. Vários nômios, vários monômios. Tá bom? Bom, lembrou dessa fala então? Como é que era a fala? O quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Lembrou disso? Tá. Agora imagine que o teu professor ou a tua professora colocasse uma coisa assim: x mais a elevado ao cubo. Tudo bem, o aluno pode pensar assim: ô Bará, x mais a elevado ao cubo
Poderia eu escrever assim? X mais A elevado ao quadrado que multiplica X mais A. Observe que aqui o expoente, quando ele não escreve nada, é 1. Isso aqui é um produto de potências de mesma base. Conserva-se a base, somam-se os expoentes. 2 mais 1, 3. Poderia fazer isso? Poderia. Acontece que x mais a ao quadrado, eu já sei quanto é que vale. Que é x ao quadrado mais 2x, x vezes a, mais a ao quadrado. E tudo isso vai multiplicar quem? X mais A. X mais A. Aí você pega tudo de novo, aplica a propriedade distributiva, aplica a propriedade distributiva, aplica a propriedade distributiva. E você vai ter o desenvolvimento de x mais a elevado ao cubo. Entenderam a ideia? Porém, o professor ou a professora deve ter falado para vocês uma fala. Como assim uma fala? Qual foi a fala aqui quando era elevado ao quadrado? O quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo, certo? Quando é o cubo também tem uma fala, sabiam? A fala é assim, quer ver? O cubo do primeiro mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo mais o cubo do segundo. Agora falando normal. Vocês não gostaram, né? Eu falei rápido. Eu falei assim: o cubo do primeiro mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo mais o cubo do segundo. E esse é o desenvolvimento, então, portanto, de x mais a elevado ao cubo. Beleza, pessoal? Barato? E se o teu professor ou a tua professora pedisse para você escrever isso aqui, ó, ou desenvolver isso aqui, né? X mais a elevado a quarta. Eu não sei a fala de cor. Eu só sei quando é elevado ao quadrado e quando é elevado ao cubo. A quarta eu não sei. Pois bem, foi daí que um matemático, físico, astrônomo, Isaac Newton, realizou esse estudo aqui. E graças a ele, deu seu nome em homenagem a ele, então, de binômio de Newton, porque são binômios elevados a expoentes, tá? Binômio de Newton. Vai. Daí como é que vai ser fazer a edição? Continua, vai. Tá, então pera, deixa eu começar assim. Então, graças a Isaac Newton, que deu seu nome de binômio de Newton. Você junta lá, tá? Pode ser ou não? Você consegue fazer tá isso? gravando. Ah, meu saquinho gravado. Ela dá um pause, daí eu... me perdoa. Ai, já se achou. Tá, aonde eu estou querendo chegar, pessoal? São binômios elevados a potências, certo? Mas quando é elevado a quarta, a coisa vai complicar. Só que eu queria que você já observasse um detalhezinho. Observe. Binômio elevado a quanto? Ao quadrado? Quantos termos tem o desenvolvimento? 3. Um binômio elevado ao cubo? Quantos termos tem o desenvolvimento? 4. Ou seja, o número de elementos do desenvolvimento do binômio de Newton é sempre um a mais do que está indicando a potência. Entenderam isso ou não? Ok. Ótimo. Feita essa primeira lembrança lá da 7ª série ou 8º ano, atualmente falando, tá? Eu mostrei para vocês um negócio então que é ensinado, chamado de produtos notáveis. Isso aqui é um assunto chamado produtos notáveis, 7ª série, 8º ano, tá? É uma das partes de produtos notáveis. Outra lembrança que eu queria fazer para vocês é a seguinte. Outra lembrança. Outra pessoa que estudou esse assunto aqui, de binômios, foi um matemático e físico chamado Blaise Pascal. E em homenagem ao sobrenome dele, Pascal, que criou-se o tal do triângulo de Pascal, tá? Em homenagem a ele. Bom, mas o que é esse tal de triângulo de Pascal? Certo? São números combinatórios. Números combinatórios? Eu falei para vocês nos vídeos anteriores sobre análise combinatória, que era arranjo ou combinação? Combinação. Então são números combinatórios, ou seja, você pode escrevê-los em forma de combinação.
Tá? Eu não vou entrar nesse mérito agora, só vou te mostrar como é que faz para você montar o triângulo de Pascal. Eu já vou chegar na dedução, no que ele deduziu, tá? No como que ele chegou lá, beleza? O triângulo de Pascal você pode fazer em dois formatos. Você pode fazer no formato de triângulo retângulo, tá? Ou um triângulo assim, ó, isósceles. Tá legal? Tanto faz. Eu vou fazer em forma de triângulo retângulo. O que importa é o seguinte, quer ver? Esse cateto, vamos assim dizer, que é triângulo retângulo, ele é formado por... Peraí, por uma outra cor bonitinha. É formado por um. E vai embora. E a hipotenusa do triângulo retângulo também vai ser e vai embora. Tudo bem? Aí fica aquela dúvida cruel. E os números que vem aqui no meio? Pessoal, os números que vem aqui no meio, você vai usar a tal da relação de Stiefel, outro matemático, tá? Eu não vou dizer para vocês como é que Stiefel chegou a essa conclusão. Eu só vou pedir para você gravar duas coisinhas da relação de Stiefel, para você entender como que você monta o triângulo de Pascal. Duas coisinhas, você vai gravar assim, quer ver? Soma e abaixa. Soma e abaixa. Relação de Stiefel, num linguajar assim, idiota. Eu, por exemplo. Soma e abaixa, soma e abaixa, soma e abaixa. Não entendeu? Olha aqui. 1 mais 1. 2. Abaixa. 1 mais 2. 3. Baixa. 2 mais 1. 3. Baixa. Entendeu? Estou usando a relação de Stiefel. 1 mais 3. 4. Baixa. 3 mais 3. 6. Baixa. 3 mais 1. 4. Baixa. E sempre termina em quanto que eu falei? 1. Vamos fazer mais um? Só para ver se você entende? Só mais uma linha. Vamos lá, começa com 1. Vamos lá. 1 mais 4. 5. Baixa. 4 mais 6. 10. Baixa. 6 mais 4. 10. Baixa. 4 mais 1. 5. Baixa. E termina em 1. E vai embora. Tudo bem, pessoal? É um triângulo escaleno. Não, Não, é um triângulo retângulo. retângulo. Ó, 90 graus aqui. Sim. E aqui tem hipotenusa. Ah, mas não tem a ver com geometria espacial agora. Bom, beleza isso aqui ou não? Você deve estar se questionando. Por que serve esse triângulo de Pascal? Eu fiz em laranja. Então, por favor, vem cá. Aqui está o desenvolvimento de x mais a ao quadrado e aqui está o desenvolvimento de x mais a ao cubo que está grifado em azul, certo? Sim. Se você me permite, eu vou fazer o seguinte. Qual é o coeficiente desse x ao quadrado que está aqui? Não está escrito nada, então subentende-se que vale a 1, certo? Ok. Esse 2 que está em branco, se vocês me permitem, eu só vou apagar e vou colocar em laranja. E aqui o coeficiente desse a ao quadrado, não está escrito nada, mas eu vou escrever que é 1. Quando não está escrito nada é 1. Sim ou não? Sim. Ótimo. Nesse x ao cubo, então qual é o coeficiente de x ao quadrado? Que é o número que está multiplicando a letra. Vai. 1. Esse 3 que está aqui, se vocês me permitem, só vou tirar a cor dele que está em branco e vou colocar em laranja. Laranja. Esse outro 3 aqui, laranja, e aqui não está escrito nada, 1. Tudo bem? Bará, tá. Por que você trocou a cor? Queria que você olhasse uma curiosidade. X mais a elevado a quanto? Ao quadrado. Quadrado. Tem quantos termos de desenvolvimento? 3. Procure a terceira linha do triângulo de Pascal. A terceira linha do triângulo de Pascal. Vamos lá? Primeira, segunda, terceira. Dá uma olhadinha nesses números que aqui estão em laranja e olha os números que aqui estão em laranja. Exatamente o mesmo. Bara, deixa eu ver se eu entendi. X mais a ao cubo tem quantos termos de desenvolvimento? 4. Procure a quarta linha do triângulo de Pascal. Primeira, segunda, terceira, quarta linha. Dá uma olhadinha nesses elementos que aqui estão. 1, 3, 3, 1. 1, 3, 3, 1. Significa dizer, portanto, que o triângulo de Pascal, então, os números aqui binomiais,
eles te fornecem os coeficientes do desenvolvimento do binômio de Newton. O que acharam? Lindo. Fantástico, né? Fantástico. Aí você pensa, tá, mas e como é que eu desenvolvo tudo? Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou começar assim, quer ver? Vou começar assim. X mais A elevado a zero. Tá bom, a gente sabe que todo número elevado a zero vale quanto? 1. Então, não precisa me preocupar com esse. Agora eu vou escrever x mais a elevado a 1. Potência 1. Todo número elevado a 1 é o próprio número, não é? Sim. Então isso aqui vai ser simplesmente x mais a. Certo? Certo. Agora eu vou escrever x mais a ao quadrado. Aí você já falou aquela hora como é que faz. Agora eu vou te ensinar a desenvolver isso aqui usando o binômio de Newton. E, obviamente, utilizando as ideias do triângulo de Pascal. Como que eu vou fazer isso? Dá uma olhadinha aqui, pessoal. Dá uma olhadinha aqui, curiosidade. Curiosidade, quer ver? Elevado ao quadrado. Elevado ao quadrado. Você está notando que eu começo com a letra X e termino com a letra A? Começo com a letra X e termino com a letra A. Eu vou falar uma coisa idiota, posso? Manda ver. Ok. Começo com o primeiro e termino com o último. Profundo isso. Ainda mais uma sexta-feira. Nossa. Mas se tu leu que eu começo com o primeiro e termino com o último? Começo com o primeiro e termino com o último. Sim ou não? Sim. X mais A elevado ao cubo. Começo. Esqueça as potências, tá? Só letra. Começo com o X. primeiro e termino com quem? Último. Esqueça as potências. No meio não aparece chá. Ok. Chá. X vezes A. Sim ou não? Sim. Ótimo. Então como é que você faria para desenvolver esse negócio aqui? Quer ver? X mais A elevado ao cubo, ao quadrado, significa dizer que são 3 termos do desenvolvimento, certo? Sim. Você vai procurar a terceira linha do triângulo de Pascal. Primeira, segunda, terceira linha. Quais são os números? 1, 2 e 1. Então você começa escrevendo assim. 1, deixa espaço. 2, deixa espaço. 1, deixa espaço. Tranquilo? Como é que eu falei? Começa com o primeiro e termina com o último. Começa com o primeiro e termina com o último. E no meio você vai colocar chá. O que é chá? X vezes A. Até aqui tudo bem? Ótimo. Sinal de mais, então significa dizer que tudo é mais. Aí, Mari, se fosse menos, daqui a pouco eu te mostro. Curiosidade. Qual é o expoente que está elevado aqui, x mais a ao quadrado? Qual é o expoente que está elevado x mais a ao quadrado? O quadrado 2. está falando 2. Note que os expoentes de x, eles vão diminuindo. Como assim, Bara? Aqui é 2 e esse aqui não escrevi nada, mas subentende que vale a 1. Então, o de x, ele começa com o maior expoente e vai diminuindo gradativamente. E do A, é o contrário. De 2 para a esquerda, aqui é 1, ele vai diminuindo para cá. Então, o de x, ele começa com o maior e vai diminuindo nesse sentido, e o A começa em 2 e diminui nesse outro sentido, entendeu? Está elevado ao quadrado? Ok. X começa com 2 e vai diminuindo. Aqui vai ser o quê? 1. Não precisa escrever. Sim. O A termina com 2 e vai diminuindo para cá. Aqui é o quê? 1. Olha essa expressão que está aqui. Olhou? E olha essa expressão que está aqui. Exatamente a mesma. Quer ver como é que funciona se fosse um cubo? Olha aqui, ó. Observe. X mais A elevado ao cubo. Vamos lá. É um binômio elevado ao cubo. Então eu sei que 3 mais 1, 4. Eu sei que vão ter 4 termos do desenvolvimento. Procure a quarta linha do triângulo de Pascal. Primeira, segunda, terceira, quarta. 1, 3, 3, 1 são os coeficientes do desenvolvimento. Coeficientes são os números que multiplicam as letras. Então eu já sei que vai ser 1, deixa um espaço. 3, deixa um espaço. 3, deixa um espaço. E 1. O que eu coloquei aqui? Os coeficientes do desenvolvimento. Beleza? O que eu falei? Começa com o primeiro e termina com o último.
que é o A. Começa com X e termina com A, certo? Ok. No meio você vai colocar chá, que é X vezes A. Chá. Tá aí. Como é positivo, tudo vai ser positivo. Expoente. Qualquer? 3. 3. Então o 3, o X começa com o 3 e ele vai diminuindo. Vamos lá. 3, X. 2. 2, X. 1. Precisa pôr 1? Não. Agora o A. 3. 3 e diminui agora para o lado contrário. Vai. 2. Aham. 1. Acabou? Precisa. Olha isso aqui. Olha com bastante carinho. Olhou? Viu? Para. Nossa. Vamos lá. X mais A elevado à quarta. Tudo bem. Elevado à quarta potência, então eu sei que o desenvolvimento vão ter quantos termos? 5. 5. Procure a quinta linha do triângulo de Pascal. Primeira, segunda, terceira, quarta. 5. Essa aqui? Quais são os elementos? Vai. 1, 4, 6, 4, 1. Coloca lá. 1, 4, 6, 4. 4 e 1. Tudo bem? Tudo bem? Tudo. Ótimo. Começa com o primeiro, termina com o último, que é o A, certo? Certo. No meio você coloca o quê? Chá. Chá. Como é positivo, tudo vai ser positivo. Vamos lá? Qual é o expoente? 4. O X começa com 4 e vai diminuindo gradativamente. Vai. X, só o X. Vai. 3. 3, 2. 2, 1. precisa pôr? Não. O A. 4. 4, diminui pro lado de cá agora. Vai. 3. Aham. 2. Aham. 1. Pronto, acabou. Aqui está o desenvolvimento de X mais A elevado à quarta. O que vocês acharam? Que lindo, né? Não é fácil? Não, falando sério, não é fácil o desenvolvimento? Sim. E você pode fazer agora porque você quiser. Aí você vai falar assim, mas é porque você pegou X e o A. E se fosse outras coisas, outros números? Eu vou fazer um exemplo para você. Só uma curiosidade. E se fosse ao invés de X mais A, fosse menos? X menos A. Começa com positivo e vai sempre alternando aqui, ó. Menos, mais. Se fosse X mais A elevado ao cubo, mais com mais, vai alternando. Menos, mais, menos. Se fosse menos aqui, mais com mais, vai. Menos, mais, menos, mais. Tá bom? Só isso. É diferente. Vocês entenderam isso ou não? Ficou tranquila a ideia de... Veja, o que eu acabei de mostrar para vocês aqui é o desenvolvimento do binômio. Aí vem uma perguntinha, né? Daquelas assim, bem clássicas, né? O que é mais fácil? Você usar o binômio de Newton para desenvolver? Ou você pegar x mais a elevado à terceira e usar a ideia de potência? Porque o que eu fiz aqui foi a ideia de potência, né? Ó, x mais a ao cubo é x mais a ao quadrado vezes x mais a. Potência. X mais a ao quadrado eu já desenvolvi. Uso aqui. E aqui novamente eu vou usar a propriedade distributiva. Não é trabalhoso isso aqui? Não, mas se fosse x mais a elevado à quarta, é x mais a ao quadrado vezes x mais a ao quadrado. Então é tudo isso vezes tudo isso. Usa a propriedade distributiva. Agora, depois que você pega a manha, não fica muito mais fácil usar o binômio de Newton? Mas daí Eu acho. tem sentido porque você explicou isso daí antes, né? Como? Se você não tivesse explicado Não, isso se eu daí tivesse antes, não mostrado teria isso aqui, sentido. Mas entenderam a ideia? Não, daí pareceria só uma coisinha decoreba. Quer uma curiosidade? Vai ficar feio, mas só para caber. Imagine vocês que o problema pedisse uma coisa assim, quer ver? X ao quadrado menos 3 elevado ao cubo. Tá bom? E ele pedisse para você desenvolver isso daqui. Eu quero desenvolvimento, tá? Então vamos lá. Como é que eu faria para desenvolver? Eu estou olhando aqui elevado ao cubo, então tem que ter 4 termos do desenvolvimento. Okay. A quarta linha do triângulo de Pascal, primeira, segunda, terceira e quarta. Então é 1, 3, 3, 1, certo? Certo. Então eu coloco lá. 1, deixa espaço, 3, 3 e 1. Tudo bem?
Aí eu falei, começa com o primeiro e termina com o último. Quem que é o primeiro aqui? X ao quadrado. Tá, então eu vou colocar x ao quadrado entre parênteses, tá bom? Começo com o primeiro e termino com o último. Quem que é o último? 3. 3. Ó, comecei com o primeiro, terminei com o último, certo? Certo. No meio vem chá, que é o produto do primeiro com o segundo, certo? Certo. O produto desse com esse vai ficar assim, então. X ao quadrado que multiplica 3, x ao quadrado que multiplica 3. Entenderam a ideia ou não? Ó lá, comecei com o primeiro, terminei com o último. Comecei com o primeiro e terminei com o último. No meio eu coloco chá. Entenderam? Uhum. Beleza. Tá negativo? Sim. Começa com mais e vai alternando. Menos. Mais, menos. Qual é o expoente? 3. Então, o do x começa com 3 e vai diminuindo, não vai diminuindo? Sim. Aqui vai ser quanto então? 2. 2. E aqui? 1. Não precisa escrever. Agora aqui, 3. Vai diminuindo para cá agora. 2. 2. E aqui? 1. Não precisa escrever. 1 vezes qualquer coisa é qualquer coisa. X ao quadrado elevado ao cubo é uma potência de outra potência. Conserva-se a base e multiplica os expoentes. 2 vezes 3? 6. 6. Vou fazer de cabeça, tá? 3 vezes 3? 9. X ao quadrado elevado ao quadrado, multiplica os expoentes, x a quadrado. Mais. 3 ao quadrado dá quanto? 9. 9. 9 vezes 3? 27. X ao quadrado. E 3 ao cubo dá 27 vezes 1, 27. Pronto. E aqui está o desenvolvimento de x ao quadrado menos 3 ao cubo. Rápido, eu diria. Vocês entenderam? Entenderam o procedimento? Vocês notaram que o procedimento é sempre o mesmo? Uma curiosidade, só para mostrar para vocês que eu estou falando a verdade, quer ver? Qual é o coeficiente desse daqui da frente, desses dois, que não está escrito nada? 1. 1 e 1, não é isso? Está elevado a quanto? 1. Tem dois termos de desenvolvimento, não tem? Sim. Então, procure a segunda linha do triângulo de Pascal. Primeira, segunda. Quais são os números aqui? Tcharam. 1 e 1. É o que está aqui. Quando é elevado a 0? Só. É elevado a 0. Então, 0 mais 1 dá 1 termo. Procure a primeira linha do triângulo de Pascal. Qual é a primeira linha do triângulo de Pascal? Tcharam. 1. E o que está aqui? 1. Pronto, só para provar que eu não estou falando mentira. Imagina Entenderam a depois de ideia? um vídeo desse tamanho e falar que estava mentindo. alguma Tá, coisa. pessoal, deixa eu só falar uma coisa. Eu te ensinei então a fazer o quê? O desenvolvimento do binômio de Newton. E você pode agora, faça o teste em casa. Pegue para x mais a elevado à quinta potência. Então, quinta potência, você vai procurar a sexta linha do triângulo de Pascal, colocar os coeficientes. Começa com x, termina com a, e no meio vai colocando o quê? Chá. O expoente de x começa com maior e vai diminuindo, e o de a começa com maior e diminui ao contrário. Compreenderam a ideia? Tá, então com isso, nesse vídeo, eu te mostrei então o que é o binômio de Newton e o desenvolvimento do binômio de Newton utilizando o triângulo de Pascal. No próximo vídeo eu vou te mostrar a utilizar a fórmula do termo geral do binômio de Newton. E para que serve a fórmula do termo geral? Serve para isso aqui, só. Por exemplo, x mais a elevado a quanto? A quarta, dão quantos termos? 5. 5. Vamos supor que no problema ele peça assim: calcule o quarto termo do desenvolvimento. Ele só quer o quarto, ele não quer o desenvolvimento inteiro. Ou seja, ele queria esse termo aqui, que seria o quarto termo. Sim ou não? Ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto. Aí você pensa, putz, eu vou ter que desenvolver tudo para chegar só no quarto? Se você usar a fórmula do termo geral, você vai direto para o quarto termo sem ter que desenvolver tudo. Entenderam a ideia? Por isso chama-se fórmula do termo geral. Serve para tudo. Faz de novo. Não vou fazer de novo. Eu quero saber se vocês entenderam a ideia. Pessoal, sim ou não? Tranquilo? Então tá bom. Até o próximo vídeo que eu mostro para vocês como usar a fórmula. Um abraço. Tchau para vocês.